Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do É Assim que a gente fala, esse podcast sobre saúde, onde a gente vem trazer uma linguagem mais clara, mais acessível, sobre todos os assuntos relacionados à sua saúde, como você se cuidar melhor e assim garantir uma longevidade melhor. Hoje o episódio é sobre nefrologia. O que é nefrologia? É sobre os rins. E a gente vai falar que nem tudo que se filtra é café. Os rins fazem esse papel de filtragem do corpo. Eles filtram todo o nosso sangue, as impurezas, a sujeira. Então, você imagina a importância desses dois órgãos que são silenciosos, que a gente não fala tanto ou não pensa tanto quanto o coração, quanto o cérebro, mas que são extremamente importantes. Basta a gente ter algum probleminha no rim que a gente já começa a ficar bem mais preocupado. E para nos ajudar, a minha Meira, trouxemos duas convidadas hoje, experts no assunto, para tirar suas dúvidas. Trouxemos Susan e trouxemos Manuela, Susan Carvalho e Manuela Mello, duas nefrologistas que vão se apresentar aqui e vão tirar as nossas dúvidas e clarear tudo sobre esse tema tão importante. Meninas, fiquem à vontade para falar, viu? Eu, como sou cirurgião aí da parte urológica, a gente trabalha Ah, se aí. comunica bem, né? É, Aí é o tema. é, e o cirurgião gosta muito de anatomia, né? Então, enquanto vocês estão meio tímidas aí, eu vou falar que anatomicamente o rim é um órgão que fica na lateral da coluna lombar, parece um grão de feijão, né? E ele tem um tamanho mais ou menos de um punho fechado, de 10 a 12 centímetros normalmente. Tá aí uma imagem ilustrativa aí. Então, esse órgão, como a Bruna bem falou, né, ele serve para filtrar o sangue, né? E ele meio que diariamente filtra 300 vezes, não é isso? Mais ou menos, se a gente considera que uma pessoa adulta, né, tem 5 litros de sangue, né, são 100, 1.500, né? 1.500 litros por dia. Então, assim, é Imagina. uma máquina, né? É uma super máquina. Como é, Manuela, que esse rim funciona e filtra 300 vezes por dia o nosso sangue? Então, boa noite, pessoal. Os rins, eles são realmente os grandes filtros do nosso corpo. O papel principal, né, porque tem vários papéis, é que de realmente tirar toda aquela sujeirinha que a gente acumula no sangue. Quando a gente fala de sujeirinha, tecnicamente a gente chama de toxinas, vem através da nossa alimentação, né? Quando a gente ingere alguns alimentos, eles têm toxinas, e aí ele vai lá e filtra esse sangue. E aí, realmente, para filtrar, o processo de filtração ocorrer, o sangue ele precisa passar várias vezes pelos rins para que essas toxinas, sejam as de maiores tamanhos, essas sujeirinhas de maiores ou menores tamanhos, elas consigam ser eliminadas. Óbvio que a função ela não se restringe só a filtrar. É a principal, é a mais conhecida, mas ele também tem outras funções. E aí, quando a gente fala de outras funções, a gente fala de que ele é importante também para a produção das células do sangue, aquelas células vermelhas, né? Então, o rim, quando ele não está funcionando bem, uma das principais coisas que pode acontecer é ter anemia, né? Muitas das vezes, eu acho que você já deve ter pego, alguns pacientes, eles acabam indo para o hematologista por conta da anemia, mas quando vocês vão investigar, vai lá e descobre que tem um problema renal, tem uma doença renal já com a função bem avançada. É importantíssimo na produção da vitamina D, então, os rins, eles afetam diretamente na saúde dos ossos das pessoas, que é uma outra coisa que poucas pessoas sabem. Então, quem tem doença renal pode ter problema nos ossos também, podem ter fator de risco maior para desenvolver osteoporose mais precocemente. A gente fala osteoporose, mas a gente sabe que a doença óssea do renal, ele tem termos técnicos que a gente não vai entrar no mérito, mas saber que o rim, ele não só filtra, isso é o papel principal, mas dentro de outros fatores, a gente tem também a produção de células do sangue, a gente tem a saúde do osso, ela vai depender também do bom funcionamento dos rins, o controle tanto do líquido que a gente ingere, quanto também de algumas substânciazinhas pequenas que vão, quando elas se acumulam e o rim não funciona, vão afetar inclusive o coração.
tá? Então, existem órgãos que têm uma relação, assim, de casamento mesmo, né? Direta, né? Rins e coração andam juntos, então, ter doença renal pode afetar o coração, ter problema no coração pode afetar os rins. E quando a gente vai falar também de problemas nos rins, os nossos grandes companheiros são os urologistas, porque ter algum problema no caminho ali entre o rim e a uretra, né, para esse xixi passar, para essa urina passar, pode ser que em algum momento a gente precise do urologista para poder ajudar também. Se algo no meio do caminho estiver atrapalhando, já diria aquele pessoal, no meio do caminho tem uma pedra. Então, quando no meio do caminho tiver uma pedra, provavelmente a gente vai pedir ajuda do urologista. Era até um bom título para o episódio, né? Que Não é? Jorge gosta desses títulos. Então, no meio do caminho tinha uma pedra. Porque a gente vai abordar aqui também o tema de cálculo renal, que é uma das perguntas campeãs, assim, né? Sobre como que se forma esse cálculo, o que é que eu posso fazer na minha vida, no meu dia a dia, o que é que eu faço que acaba levando à formação de cálculo, Eu Suzy? acho que eu vou até emendar e voltar a falar da função do rim, porque é um Muita órgão coisa, pequeno, viu, de função. exato, um órgão pequeno e que tem várias funções, que além de eliminar as toxinas, ele faz o controle de todas essas substâncias que entram no corpo. E o cálculo acaba entrando nesse quesito, né? Porque assim, a gente come vários alimentos que tem cálcio, que tem sódio, que tem potássio, que tem fósforo, outras substâncias, que elas quando estão em descompasso, que é o rim que faz esse controle para pôr para fora pela urina, vai acabar formando um cálculo. E é até uma questão, não sei se foi uma dúvida bem interessante, mas que sempre tem no consultório o que é que o urologista trata e o que é que o nefrologista trata, que fica sempre essa dúvida, que eu acho que vale a pena a gente pontuar aqui. E dentro aí desse equilíbrio, ele também faz o equilíbrio da pressão, justamente para fazer o controle da água e dessas substâncias como o sal. Ele ativamente participa do controle da pressão e até os pacientes, as pessoas que vão no consultório, os pacientes, eles tomam um susto. Você fala, você cuida de pressão também? Exatamente, pelo rim participar do mecanismo da pressão, também cuida de pressão. Então, veja que a gente já falou de 4, mas tem mais funções do rim, como a questão dentro desse equilíbrio ainda, a questão do ácido e do base, que também são substâncias que circulam pelo nosso corpo e que tem a tendência a atender isso neutro, e aí quando tem esse descompasso, quando o rim está doente, naturalmente o sangue vai ficando mais ácido, e aí a gente tem que equilibrar isso para não trazer mais problema, principalmente para o osso, que já tem problema se ele ficar doente pelo que já foi citado, para o coração. Controlando Então, o pH do exatamente, sangue. Exatamente. Então, ver quantas funções ele Isso aí é a raiz do Que problema órgão fantástico, hein? do cálculo, né? Porque também, verdade, o pH. justamente é o equilíbrio hidroeletrolítico, né? Que é justamente isso que você falou da água e dos eletrólitos, né? Sódio, potássio, fosfato, magnésio, tudo isso é que vai formar como se fosse na química, né? Na física, a química é uma solução que você tem o soluto, que são esses eletrólitos, né? Esses sais minerais que a gente tem dentro do sangue, e o solvente universal, que é a água. Então, quando está na diluição correta, quando o pH também está equilibrado, você tem uma solução homogênea. Quando você tem diminuição na água ou uma elevação na taxa desses solutos, acaba tendo um descompasso e precipitando na forma de cristais, né? Que são a unidade formadora do cálculo, né? Um cristal, por atração química, vai se unindo a outro, até formar o cálculo propriamente dito, né? Então, uma das razões para eu apresentar, por exemplo, o cálculo nos rins seria beber pouca água. Com certeza. Um baixo volume urinário é uma causa, mas Pessoal, tem que beber tem água. que beber água. E até né? reforce quanto de água Quando que a cada gente um tem está que beber. falando de cálculo, Viu, Ricardinho? primeiro ponto, hidratar, né? Tomar água. Ali a A garrafinha. gente faz um cálculo por médio de 30 a 35 ml por quilo em 24 horas. Então, se eu sou uma pessoa de 60 quilos, eu tenho que beber pelo menos aproximadamente 2 litros de água. Vai dar 1.800 ml. Então, esse é o mínimo. Quando você fala assim, a pergunta campeã é cálculo.
E sempre vai ser. Porque se a gente for pensar em prevalência, a gente tem que 10% da população mundial vai ter cálculo na vida. Nossa, é Então, assim, muito. veja, 10% da população mundial é muito prevalente, né? E pensar que a pessoa que um dia teve cálculo, ela vai ter até 80% de chance de ter um novo cálculo ao longo da vida dela, Ai, realmente, assim, é o campeão de consultório, eu acho que do uro e do nefrologista, com certeza. E nessa vida que a gente nossa. leva moderna, né, de consumir enlatados, aqueles Beber pouca salgadinhos, água, é, né? exato. E aí acaba bebendo pouca água também. Na dinâmica corrida do dia a dia é multitarefas, é fazer muitas atividades, é o estresse, corre para lá, para cá. Então, você não se hidrata bem, se alimenta mal, come alimentos com alto teor, né, de sódio, de Olha. conservante, enfim. E quando a gente fala antigamente, assim, o homem, ele era mais predisposto a ter cálculo. Então, entre o homem e a mulher era mais fácil o homem ter. Basicamente isso. Por quê, Só que Manu? com a vida moderna, a mulher, ela foi indo para o mercado de trabalho, então ela foi tendo uma dieta também um pouquinho mais diferente, foi desenvolvendo a questão da resistência insulínica e essa proporção de que antes no homem era para cada 8 homens uma mulher tinha cálculo, hoje foi diminuindo. Hoje a cada 3 homens para uma mulher tem cálculo. Então, assim, a vida Não foi um ganho moderna, bom. ela foi fazendo com que essa distância, né, que antes era uma coisa muito mais comum no homem, fosse diminuindo. Então, a mulher, ela entrou no mercado de trabalho, ela tem uma vida mais corrida, consequentemente, ela tá tendo uma dieta rica em açúcar, rica em sódio, e tá indo mais para o caminho de uma síndrome metabólica, de uma resistência insulínica, então ela vai estar começando a ter um aumento, né, no risco de formar cálculos. De fato, assim, e sempre será o mais comum para a gente. É importante sempre dizer assim, porque eu sempre bato isso na tecla e o paciente também. Eu tomo muita água e eu não sei como é que eu tenho cálculo, mas é porque tomar água é o básico, né? É o básico, todo mundo vai ter que hidratar. Além disso, existem outros fatores que podem fazer com que você tenha pedra nos rins. Quero E saber. são esses outros fatores que são importantes a gente investigar. Eu tomo, doutora, eu não sei porque é uma injustiça eu ter cálculo porque eu tomo muita água, mas existe algo ali na sua urina que a gente chama de algum distúrbio metabólico que faz você eliminar algo em uma quantidade maior. Por exemplo, o paciente que tem uma predisposição a ter uma eliminação de cálcio muito elevada na urina. Paciente que elimina muito oxalato, que é uma outra substânciazinha que pode formar cálculo. Não, ele é um paciente que na urina dele, ele elimina pouco citrato. O citrato, ele é o protetor, né? Você ter muito citrato na urina protege você de formar novos cálculos. Aí quando a gente fala citrato, vem de onde isso aí? Das frutas cítricas, né? A gente vive no Nordeste, em que a gente tem uma infinidade de frutas ricas em citrato, né? E são frutas de fácil aquisição. A gente está pensando de maracujá, de laranja, de limão, abacaxi, acerola. Ué? Então, assim, esses fatores que a gente na prática acaba que não tem o senso comum, é só a água, realmente a água é o mínimo, você tem que ter realmente. Mas quando a gente vai pensar em outras causas, o que a gente chama de um cálcio na urina elevado é o principal, né? Aí a gente tem um citrato na urina baixo, é um outro fator importante. E aí a gente vai também para histórico familiar. A gente sabe que na família, se tem alguém, familiares próximos que tem, você vai ter uma maior predisposição a formar novos cálculos também. Caramba. Tem estudos novos saindo mostrando que litíase, na verdade, faz parte de uma doença metabólica. Então, só o fato de você estar acima do peso, juntando com os outros fatores, você tem essa predisposição. Inclusive, as glifosinas entraram aí, que é os remédios que estão na moda agora também, junto com outros, né? A Forxiga, a Jardiance, que estão mostrando que é um caminho para o tratamento da litíase, né? Então, hoje, os congressos de medicina estão batendo muito de que se tem litíase, tem alguma doença metabólica escondida, descontrolada aí, que precisa corrigir.
E um detalhe para chamar a atenção sempre dos pacientes, que às vezes a gente dá esse parâmetro de 35 a 40, mas o que é recomendado é urinar pelo menos 2 litros. Então, às vezes ele bebe 30 ml por quilo, 70 quilos, 2 litros, mas vai para academia, ele já Sua perde pelo muito. suor, né? Ele talvez tenha um metabolismo mais acelerado que consuma esse líquido, então ele precisa botar o rim para trabalhar, para não deixar esses cristais se formarem, né? Então, o ideal é orientar pelo menos uma vez, ele medir a quantidade de urina que ele faz, dá um pouquinho de trabalho, né? Aí um domingo parar e medir se ele está urinando em torno de 2 litros, ou quando a gente vai fazer a investigação desse paciente, a gente vai precisar pedir urina de 24 horas, se é cálculo recorrente para analisar o que é que está em descompasso aí a gente já tem uma noção de débito urinário, porque às vezes a pessoa fala, eu bebo muita água, ou então, eu como pouco sal, mas aí na hora que a gente faz a urina de 24 horas nossa, eu só urinou 1 litro, então será que tá bebendo muita água mesmo? Nesse dia eu bebi menos, Sempre tem uma Vai ter uma historinha. justificativa. um sal lá em cima dentro do xixi, que a gente pode fazer o cálculo de quanto ele consome. E será que está consumindo pouco? Porque assim, o nosso paladar, ele é acostumado a um sal maior, né? Assim, para quem tem condições, eu sempre falo, faz um teste, vai no Madeiro, pede um sanduíche baixo sal, não tem aqueles baixo sal lá, e o normal. Tem um sanduíche com baixo teor de sal e o sanduíche normal. Come e vê se você acha sem gosto. Se achar que tá sem gosto é porque o paladar Já ainda tá tá bom. habituado. Porque o de lá ainda tem sal, entendeu? É Caramba. baixo sal, mas ainda tem sal. Então, o nosso paladar ainda tá habituado para um sal. É tanto que tem pesquisas com brasileiro que a gente consome 10 a 12 gramas por dia de sal. E o ideal é abaixo de 5. Cara. Vários Nossa, minha cabeça fatores. já explodiu aqui de tanta informação. Rafael, que precisa ouvir esse episódio. Ele já teve algumas crises de cálculo renal, assim. É uma luta para beber água. Eu já dei garrafa de presente e tudo mais. E aí você falando das coisas e tudo mais. O que é que eu posso fazer para ajudar? É a estratégia, né? Água saborizada, para ver se bebe mais água, né? Mas interessante que você falou, não é só água, né? Então, a É o fruta mínimo, né? cítrica, né? Que na vida corrida às vezes é difícil de ter, mas tem que criar o hábito de se organizar para levar para o trabalho uma fruta, né? Não passar o dia ali sem Quem ingerir. tem recorrente precisa estudar o que está acontecendo, né? Porque às Vai vezes no vai precisar nefro ter pra mudança ver. alimentar mesmo, né? Que é oxalato, aí tem que privar algumas coisas, o velho chocolate entra aí, por exemplo, né? Se for baixo citrato, tem que, às vezes, repor mesmo, porque ninguém consegue comer, às vezes, a quantidade que Que precisa. precisa. Se tem um citrato muito baixo, aí vai ter que repor, né? E todo mundo. Vai lá, Lucas. Todo mundo acha que o leite é o vilão, né? Quando fala em cálculo, vou tirar o leite leite. derivado. Só que, na verdade, é o equilíbrio. A palavra-chave é o equilíbrio. Porque se você tira muito uma coisa, vai descompensar a balança e você vai acabar formando um subproduto maior lá do outro lado, que também vai formar cálculo. É que antigamente Que era tinha isso que esse eu ia mito, né? perguntar, de Antigamente essas tinha esse mito. reposições de cálcio, aí já entra em outro assunto, essa reposição de vitamina D, que a gente tem visto, né? Quando é bem indicado, numa dose certa, ok, ele é muito bem-vindo. Mas hoje mesmo eu atendi uma paciente que fez reposição com doses assim, estratosféricas de vitamina D, aí entra essa questão da calcificação. Então, o que essas reposições podem impactar também aí na formação de cálculos? Eu fiz até uma sériezinha no Instagram falando sobre suplementação e rins. Então, E confiram lá eu nunca vi na assim um rede social sucesso dela. tão grande quanto vitamina C e vitamina D. Como é um senso comum que as pessoas queiram sempre repor vitamina C e vitamina D. Quando, na verdade, a gente consegue ter, por exemplo, falando de vitamina C, na nossa própria alimentação, né? Uma alimentação saudável, a gente consegue ter a necessidade diária para vitamina C. E eu vejo pessoas pagando para fazer reposição venosa, sendo que o corpo ele não consegue armazenar a vitamina C. Essa vitamina C em excesso ela é metabolizada nesse oxalato, que é um dos fatores para pedra. Vai lá na urina um xixi cheio de oxalato. E aí você vai ter um risco maior de pedra nos rins. Olha, gente, eu ouvi isso que ela tá Quando falando. a gente fala de vitamina D, a mesma coisa. Essas doses venosas de vitamina D, às vezes até por conta própria, já peguei paciente entrando em hemodiálise porque estava fazendo uso de 50 mil unidades de vitamina D diariamente.
por conta própria. Viu na internet que vitamina D era bom para imunidade, para a questão de resistência insulínica, né? Paciente diabético tipo 2. Realmente a vitamina D ela é excelente, mas tudo tem que ter indicação. E quando você vai para o outro extremo, que é repor a vitamina D, deixar a sua vitamina D no sangue no nível maior do que 150 nanogramas por ml, você já está num nível assim que existe um risco do seu cálcio no sangue aumentar muito, e esse cálcio no sangue, ele vai lá ser filtrado nos rins e calcificar, inclusive, o seu rim. Não é só a pedra, você tem um risco maior até de calcificar a própria rim. unidade funcional do rim. Então, Manu, peraí. Quem tá ouvindo aí, encaminhe isso para seus familiares ouvirem, porque a gente vê na prática, no dia a dia do consultório, quase todo mundo fazendo uso de vitamina D, como ela falou, de vitamina C, e muitas vezes por conta própria também, né? E como ela acabou de dar o exemplo. Então, assim, encaminhe para que as pessoas possam ouvir isso e aprenderem, né? Que para fazer a reposição, o médico tem que indicar, às vezes até o próprio médico indica essas reposições venosas, né? Que aí é outra situação, né? Uma indicação equivocada de doses muito, muito grandes. Então, ouçam, que realmente traz muitas complicações. Traz, é um risco E toma enorme, achando né? que vai, a vitamina C, vou melhorar a minha, né, Imunidade. imunidade e tal, e a vitamina D, vou ficar também com imunidade boa, ossos mais fortes, e na verdade, essas doses que não são necessárias, acabam trazendo todas essas complicações. Eu acho que o paciente tem que participar, né? Tem indicações e indicações, né? Tem gente que vai precisar de vitamina C, tem gente que vai precisar de Sim. vitamina D. E aí até estimulo, assim, de quem tá usando vitamina D, porque normalmente a periodicidade de voltar no consultório do nefrologista não é tanto do que quando tá se fazendo a reposição. Aí fale pro seu médico, olha como é que tá meu cálcio também. Então, nessa reposição, porque tem gente que precisa, tem gente que é adepto de protocolos, né? E aí, olha aí meu cálcio como é que tá também, porque se ele estiver subindo, além do valor de referência, a vitamina D a gente ainda tolera, mas o cálcio subir além do valor de referência, aí tá na zona de perigo, né? Perigo não só para quem tem predisposição à pedra, mas perigo porque é o rim que vai metabolizar isso e realmente tem gente que vai para diálise por conta de excesso de cálcio no sangue, porque o rim não deu conta de tirar e aí o cálcio em excesso traz problema, inclusive cardíaco, e aí precisa tirar de algum jeito, o jeito vai ser a diálise. Risco de arritmia, né? A gente vê Exato. isso lá no mieloma. Exato. Gente, eu sou apaixonada pela nefro. Apaixonada pela nefrologia. Nessa modinha de querer ser super, tem também a creatina, né? Aí explica pra gente. Creatinina, Até perguntaram, creatina. viu? A Até creatina é outra perguntaram da campeã. creatina. A outra campeã da série da suplementação. Ela foi a campeã, falando em suplementação. Por quê? Porque tem muita gente que usa a creatina, benefícios, vários. Isso aí é inegável. Tem literatura, né? De Pra literatura. creatina. Inegável, inegável. E mais do que isso, assim, que é uma coisa que a Mas, gente Manu, precisa. desculpa ele interromper, mas, como eu até assisti recentemente, quando bem indicado também. Porque o Isso. que mais tem é gente que não tá malhando, não tá comendo bem, mas toma creatina achando que vai fazer um milagre, né? Com relação à creatina e rins, uma pessoa saudável, ela pode suplementar a sua creatina, que não vai ter piora de função renal. Só que tem que ter um ponto importante. A creatina, ela é metabolizada e forma creatinina. Então, quando eu estou usando a creatina, o que é que vai acontecer com a creatinina no sangue? Vai aumentar. E para que serve essa creatinina? É o exame que a gente avalia a função dos rins. Então, se o paciente ele tem já uma doença renal, fica um pouquinho difícil para o nefrologista saber se aquela creatina é que está fazendo o aumento da sua creatinina ou se de fato essa doença renal dele está piorando. Por quê? Porque a creatina está sendo um fator confundidor para a gente. Mas para o indivíduo normal, para a pessoa normal, saudável, os estudos mostram segurança em até 5 gramas de creatina por dia. Então, você usar lá o scoopzinho diariamente não vai prejudicar seus rins. A creatina, ela não é nefrotóxica, ou seja, ela não é
tóxica para os rins. Ponto. A ureia acompanha esse aumento da creatinina ou só a creatinina? Então, Com a os- creatina, ela vai estimular para que a gente ganhe força muscular. Quando você malha e ganha força, o seu músculo ele vai hipertrofiar. A creatinina está relacionada com anabolismo proteico. Então, se eu tenho uma pessoa que está ganhando massa muscular, a creatinina dele sobe. Então, é muito mais com a creatinina. A ureia, na verdade, ela vai muito para o contrário, vai para uma quebra de músculo, para aquela pessoa que está perdendo musculatura. Aí ela sobe a ureia. Então, a creatina tá para creatinina. Perfeito. Tá? Lembrar que não é contraindicado, né? Não. Nem na pessoa que tem doença renal, que assim, Não. e às vezes na sarcopenia, só o fato de ser idosos que têm uma musculatura mais frágil, às vezes precisa entrar com a creatina, né? E aí a gente faz a diferenciação, às vezes, por um outro exame, que é a cistatina C, que não é disponível na rede básica do SUS, né? E às vezes o plano de saúde também não cobre, não é um exame absurdamente caro para se fazer, principalmente naqueles atletas que não podem parar a creatina, ou nas outras pessoas que não podem parar, então a gente abre mão de dosar a cistatina, que é um marcador que não tem interferência de massa, né, para poder a gente dizer quanto o rim está funcionando e não ficar com receio da subida da creatinina pelo uso da creatina, né? Então, é um outro artifício para usar, assim. Mas Eu não tem sempre conhecia essa... essa Tem. cistatina. Se aí meu cunhado, o gastro dele pediu para dosar, e aí ele pediu para eu checar o resultado, aí que eu fui atrás para E estudar aí e tem ver que o que fazer que a era. taxa igual a creatinina, né? Não é só o valor e pegar o valor de referência. Sim. É colocar numa taxa que tem também de funcionamento do rim, igual a gente usa para creatinina, usa a da cistatina. Na verdade, hoje, o novo CADIGO, que é o que a gente chama, que é o manual que ensina a gente da nefrologia, fala que o Nossa ideal... Bíblia. É a que o Bíblia da nefrologia. que o ideal fosse que a gente fizesse os dois, creatinina e a cistatina, para ver o funcionamento real do rim, para não ter interferências, né? Que cada uma tem suas interferências, né? A cistatina também não é perfeita para dizer sobre o funcionamento do rim, Mas mas aí esbarra talvez em custo, esbarra né? na questão. A gente fica com a velha creatinina de guerra, que ainda nos ajuda muito. Ou, É isso que e Susan como? falou, assim, alinhar. Ah, eu tenho doença renal. Eu tenho pacientes meus de doença renal crônica em estágios mais avançados que usam creatina. Com acompanhamento nutricional, tem que ter o nutricionista junto com a gente também. A creatina não tanto com relação ao aporte proteico, realmente, né? O whey seria um Ih. pouquinho pior para o paciente renal, mas também que pode ser colocado se tiver alinhado com a quantidade de proteínas que ele precisa no dia. Alinhar com o seu nefrologista, se você tem condição financeira de uma cistatina C, ótimo, excelente. Dá para você usar a sua creatina e ir dosando a sua cistatina C. Eu acho que o mais importante é não fazer nada por conta própria, Perfeito. né? Acho que o recado maior é esse, assim, quase tudo é permitido. Acho que a única coisa proibida por renal crônico são 2. 3. Biribiri, carambola e anti-inflamatório. Eu ia dizer O anti-inflamatório. resto Carambola, eu lembro da residência. dá pra você alinhar com o seu nefrologista e com o seu nutricionista renal e você fazer com Entendi. embasamento científico. A próxima pergunta que eu ia fazer era isso, de whey, né? Assim, hoje a gente está mais consciente sobre a quantidade de proteína que tem que comer por dia. É uma coisa que eu estimulo nos meus pacientes, entender como é que está a alimentação e ver tanto, né? Ele me fala ali a alimentação, então eu vou entender quanto de proteína que tem e reforçar, né? Olha, não deixa de comer e tal. Como que é essa relação da nefro com a quantidade de proteína que o paciente come por dia? Eu acho que a nutricionista ganha o seu papel de destaque. A gente não consegue trabalhar só e não consegue fazer essa avaliação só, porque precisa entender a individualidade daquela pessoa que está indo, né? Antigamente também, Lucas, igual a questão, né, do leite, é a carne vermelha, né? Que todo mundo fala assim, renal não, corta a Não carne pode? vermelha. E aí, esse é um outro mito que não existe, porque precisa individualizar. Porque às vezes a única fonte de proteína que aquela pessoa consome é a carne. Imagina, eu viro para ele e falo, não coma carne, apesar que com o preço da carne tá se mudando, né? Mas antes era o quê? Carne vermelha, ou carne de porco, ou carne, né? E aí, assim, o ideal é, tô diante de uma pessoa, o que é que ela faz? Ela faz atividade física? Como é que tá o peso dela?
existe uma fórmula que a gente diz que é assim, depender do estágio da doença renal, o consumo de proteína é 0,8, 0,6, 1, quando está na diálise, chega a 1,2, então fica uma média de 0,8 gramas por quilo de proteína para consumo, né? Mas Isso com função renal alterada. Menor que Alterado. 60%. menor que 60, achei que era mais baixo. Não, menor que 60 já começa a se pensar nisso, né? Nada muito fechado na literatura ainda para a gente dizer assim com certeza. Sim, Mas as últimas diretrizes da Sugerem medicina isso. sugerem isso perfeito. e a individualização, né? Porque aí vai precisar ver. Aquela pessoa, ela é muito magra, ela precisa de proteína, ela tem diabetes, ela, né, vai ter que fazer restrição de outras fontes alimentares, como vai ter que fazer restrição de carboidrato, então vai ter que aumentar de proteína, apesar de ser 0,8, né? Ela, o que é? Ela é atleta, ela malha, ela faz alguma atividade, então a fonte proteica talvez um pouco maior. Então, a pessoa fundamental para trabalhar com a gente é a nutricionista, porque vai fazer o cálculo, né? Vai fazer a prega, vai fazer o cálculo energético e aí vai direcionar a quantidade ideal de proteína e suplementar quando é possível, porque eu acho que quase ninguém consegue consumir a quantidade Não bate. ideal É de difícil. proteína, né? Mulher, então, menos ainda. Então, E aí, Homem ainda é mais, acho que come porções maiores aí de Prato de proteína. pedreiro. você tem que lembrar, às vezes, que as 200 gramas da carne não é Não é de 200 gramas de proteína, né? O ovo Pois é. não é Hoje eu proteína. falei isso para um paciente que, não, eu como 100 gramas de proteína no almoço, achando que 100 gramas da carne. Não é. Tem que fazer o cálculo certinho. Susan, eu sei que a lista é imensa, mas de maneira resumida, separa as principais, as mais comuns, as drogas, medicamentos nefrotóxicos e depois o quarteto fantástico aqui das drogas nefroprotetoras. Fiz isso na rede social, fiz a pesquisa, eu vi. Os medicamentos nefrotóxicos, de uma forma geral, assim, eu acho que os principais que estão de uso corriqueiro são os anti-inflamatórios, né? E aí as pessoas às vezes confundem anti-inflamatório com antibiótico, com Susan, analgésico, né? fala ali para os nossos vovozinhos e vovozinhas, por favor, que então, assim, adoram anti-inflamatório para dor na coluna. crônica. Testelax. E Tosilax é campeão. E é aquela questão de que às vezes não sabe o que é anti-inflamatório, né? Então, minha orientação é que, assim, sempre pega a bula do remédio para olhar. Se tá escrito, tem papel anti-inflamatório, é porque tem algum componente anti-inflamatório, né? Porque às vezes tem, como vocês citaram, né? Tem Tandrilax, tem Tosilax, que é uma junção de Mistura, né? remédio e um deles é anti-inflamatório. E eles confundem com analgésico, eles confundem com antibiótico. Então, analgésico é uma coisa, né? Que é para dor, o anti-inflamatório também para dor e tem um componente de atuar na inflamação, mas ficar atento a essa diferenciação e de checar quem é anti-inflamatório de fato para evitar quem tem o funcionamento do rim abaixo de 60, é importante que não faça uso, né? Quando vai baixando de 45, aí não pode fazer uso mesmo. E os demais vai depender, né? Tem idade avançada, tem diabetes que está descontrolada, está tomando muito remédio, alguns remédios de pressão que interagem com anti-inflamatório. Então, tem que ter cuidado no uso, mesmo que você não tenha problema renal, porque tem a chance de ter alguma alteração renal. Aí vem depois para os antibióticos, que os antibióticos que normalmente são nefrotóxicos, eles não tão acessíveis, né? Que é a vancomicina, por exemplo, que ela é usada dentro do hospital, os aminoglicosídeos também é outra classe, que eles são usados dentro de hospital. Então, talvez os antibióticos, a informação que aí fica diferente se você tem a função renal alterada, precisa fazer o checklist na lista dos remédios, porque, por exemplo, vou ter que tomar ciprofloxacino, que é um antibiótico mais comum, né? Mas quando você tem uma função renal alterada, talvez a dose que você vai tomar para quando você não tem função renal alterada é diferente. Então, os médicos que vão prescrever esses remédios, ou profissional de saúde, sempre checar se a pessoa tem função renal alterada, né? Que aí também cabe uma outra lembrança que tá com a creatinina dentro do valor de referência não significa nada. Precisa botar na velha calculadorazinha para ver quanto o rim funciona
e daí ver se precisa corrigir a dose dos remédios. E não só antibiótico, até analgésico, por exemplo, tramal, quando o rim está muito atingido, não pode fazer a mesma dose, porque é o rim que vai processar todos esses remédios e acaba que não é que eles façam mal para o rim, é porque começa a Uma aparecer superdosagem. os efeitos Acumular. colaterais, né? Que aí o grande exemplo que as pessoas confundem muito para passar para os remédios bons é a metformina. É a metformina, que é um remédio que muito usa, as pessoas chegam e falam assim, faz mal para o rim, mas na verdade não faz mal para o rim, né? Quando o rim está funcionando menos do que 30%, aparece o efeito colateral dela, que é deixar o sangue mais ácido. Então, não é que ela faça mal para o rim, é porque quando o rim está funcionando pouco, a gente precisa tirar pelo efeito colateral. Assim como o diurético e alguns antipertensivos, como losartana, que às vezes as pessoas falam, não, faz mal para o rim, mas depende. Em que contexto é que a gente vai usar, na maioria das vezes eles são bons para o rim. Mas quando o rim está muito comprometido, eles precisam da demanda do rim funcionar para eles agirem, e aí talvez nesse momento não faça mais ação, traga mais efeito colateral. Então, só essa atenção. Remédio ruim, anti-inflamatório, os demais tá checando com seu médico pelo funcionamento do rim, o que é que vai ajustar. Quarteto aí. Vamos lá, a gente tem passado por uma era de ouro da nefrologia, né? Eu acho que para a gente é uma satisfação falar que hoje a gente tem o que fazer pelos pacientes, porque eu acho que era uma grande frustração do nefrologista de antigamente, quando o paciente ele chegava para ele com a doença renal crônica já até avançada e ele só preparava o paciente para uma hemodiálise, por exemplo. Então a gente tem atualmente, eu acho que vai surgindo novas medicações mais para frente. Acho que daqui a 5 anos essa conversa vai estar até atrasada quando a Com fé gente em fala. Deus. Existem medicações que a gente chama de nefroprotetores. Eles atuam protegendo os nossos rins. Mas são remédios que não foram criados para os rins, não foram criados para doença renal. Foram remédios que foram vistos como um efeito colateral, uma melhora na perda de proteína na urina. Então, a gente tem o que a gente chama de quarteto fantástico da nefrologia. Basicamente, o primeiro herói desse quarteto fantástico foi os remédios de pressão, que são de duas classes, Brás e IECAS. E quem são eles? Captopril, enalapril, losartana, mesartana, todos os seus irmãozinhos, eles são remédios que protegem os rins. Eles não são só para pressão, eles atuam também diminuindo a perda de proteína na urina, porque perder proteína na urina não é normal e todo paciente que notar que a sua urina está espumando, ele precisa procurar um médico nefrologista para avaliar se está tendo perda de proteína na urina. Então, o primeiro Importantíssimo isso, né? ponto desse quarteto fantástico são esses remédios de pressão. E a gente sabe, quando a gente vai falar de doença renal, e aí doença renal crônica, que pressão alta e diabetes são as principais causas de doença renal crônica no mundo. Aqui no Brasil, a gente tem muito mais um pouquinho assim a hipertensão como a primeira causa, mas no mundo, primeiro está o diabetes. Aqui no Brasil que inverte um pouquinho. O primeiro é a hipertensão, no segundo lugar está o diabetes. Então, foram vistos que alguns remédios para tratar a hipertensão, como esse primeiro herói aí dos Brás e IECAS, captopril e enalapril, ajudava a diminuir a perda de proteína na urina e assim eu conseguia retardar a progressão da minha doença renal. E aí, depois desse, isso passou um longo tempo só com eles. Aí começou agora uma nova medicação, a gente fala de 10 anos para cá, basicamente, que é um remédio para tratar diabetes, que a gente tem de nomes comerciais conhecidos, Forxiga e Jardiance, que são de uma classe de inibidores de SGLT2. Esses remédios eram utilizados para o diabetes, mas foi visto também no seu mecanismo de ação que eles atuam também reduzindo a perda de proteína na urina. Então, ele é o nosso segundo herói, né? Forxiga, Jardiance. Óbvio, quando você utiliza um, você não vai utilizar o outro. Do mesmo jeito que se você utilizar a captopril, você não precisa utilizar junto a losartana, achando que juntar eles dois deve proteger muito os rins, porque não é assim que ocorre. E aí vieram mais outros 2 heróis do quarteto, são medicações relativamente novas, tá? A gente tem uma medicação chamada finerinona, né? Que o nome comercial é Firialta, que também atua justamente protegendo os nossos rins. Serve para quê essa medicação? Então, eles são de uma classe que a gente chama de... eles são irmãos da espironolactona.
Eles Ah, são para da tratar mesma pressão também. família para tratar a pressão, em teoria, só que foi visto também que eles atuam protegendo os nossos rins. Para não tentar entrar em termo técnico para a pessoa não ficar sem entender. Ele é da mesma família da espironolactona, já vem inclusive em congressos, Susan sabe muito bem, porque ela está muito mais próxima da cardiologia, como remédio também para proteger o coração, né? São remédios, e aí a gente tem a finerenona, e a gente tem um outro que é esse aí, ele é muito mais famoso, que eu tenho certeza que quase todo mundo que está escutando sabe qual é. A gente tem os análogos de GLP-1. E os seus mais conhecidos, e aí falando em nome comercial, o Ozempic, o Wegovy, né? Tem, que é a semaglutida, a substância, e a liraglutida, tá? Tudo da mesma família. Foi visto também em estudos recentes, inclusive, esses estudos, eles terminaram antes do tempo, foi visto um benefício tão grande para proteção renal e para diminuir eventos cardiovasculares, que também é o nosso quarto herói do Quarteto Fantástico. Então, a gente vai ver mais para frente, assim, que a gente tem muito a ofertar ainda para os pacientes, graças a Deus. Nefrologia não está se resumindo só a vamos preparar as pessoas para a hemodiálise, não. A gente tem visto, assim, e é gratificante para a gente e emocionante, que a história da doença renal crônica no mundo, ela vem mudando. Uma lembrança, assim, que esses remédios são tão efetivos que eles estão sendo disponibilizados pelo SUS, né? Então, de uma forma geral, doença renal crônica que não tem diabetes, trata com a primeira classe, né? Que são os remédios de pressão e cobrar. E a segunda classe, que ainda é recomendada, que é o inibidor de CGT2, que é as glifosinas da ApoIMPA, né? Para todo renal crônico. Então, de uma forma geral, para todo renal crônico, se tem uma recomendação. A recomendação fica mais forte de ter que obrigatoriamente ter que usar, que é o que dá pelo SUS, né? Quando a pessoa tem doença renal, diabetes, doença renal, insuficiência cardíaca ou doença renal com perda de proteína acima de 200, tem recomendação de usar. Então, você pode, o médico, se tem algum médico assistindo, pode preencher a papelada para como doença renal crônica, independente da idade, e pegar no caso, porque para o diabetes só pode a partir de 60 anos, né? E essas duas outras drogas é só ainda, né? Os estudos é só para quem tem diabetes, para usar os 4. E a próxima rodada, o que vem aí pelo CASE, que vai entrar em breve para consulta pública, a finerenona pela Conitec, né? Então, a gente ficar esperto para votar, porque também já está saindo em breve novos estudos mostrando que mesmo quem não tem diabetes, porque são remédios que diminuem inflamação, e inflamação está muito relacionada à doença renal, né? Além da diminuição da perda de proteína. Então, em breve vai vir para consulta pública, para a população geral, para a gente da classe médica votar, para também estar disponível pelo SUS, porque combinando os três, existe dados na literatura de que pode reduzir até em 20 anos a entrada em diálise, Nossa quando Senhora. entrado de forma certa, né? Precocemente, porque não adianta eu pegar um paciente nos estágios Sim. finais e colocar o remédio. Existem dados que retardam até 3 anos, mas quando a gente entra no estágio inicial, e a importância, como a Manuela pontuou, da nefrologia nessa nova era, de os médicos identificarem que pegarem uma creatinina, botar na fórmula, tá abaixo de 60, entre 60 e 40, opa, vamos mandar para o nefro para ver como é que pode otimizar para a gente retardar a entrada em diálise, que aí a pessoa chega no que normalmente é a terceira idade, que tem maior incidência de doença renal, ela vai chegar para a gente em estágio inicial, a gente vai botar o remédio, ela vai morrer de outra coisa e nunca vai botar o pé na diálise. Essa é a grande importância dessas drogas, né? De mudar a qualidade de vida. Diálise não é o fim do mundo, mas se a gente pode retardar ela, é de suma importância, né? Que notícias boas, né? E Assim, assim, para a pegando um rede gancho pública. para saúde, assim, Sensacional. não sei se vocês perceberam, é que existe um fator aí que foi primordial quando a gente colocou, por exemplo, o Ozempic como uma droga para proteção renal, que é a obesidade. Se eu tô com um remédio que eu trato da obesidade, porque ele não foi criado para a obesidade, ele foi criado para o tratamento do diabetes, foi visto que esses pacientes tinham uma redução no apetite e perda de peso. Se eu reduzo o percentual de gordura do paciente, eu também estou protegendo os rins, porque eu sou obeso, mas minhas taxas estão normais. Não estão. O fato de você estar obeso também faz com que você tenha maior risco de ter
nefropatia da obesidade, ou seja, os seus rins podem adoecer por você estar acima do peso. Então, quando a gente coloca um remédio que ajuda a população a perder peso, eu estou protegendo os meus rins, eu estou diminuindo o risco cardiovascular, eu estou diminuindo o risco de infarto, de AVC, porque a causa de maior mortalidade no mundo ainda são as doenças cardiovasculares. E quando a gente vai para a população com doença renal crônica, o paciente renal crônico ele tem mais de 10 vezes maior chance de ter infarto, de ter AVC. Então, se eu trato todas essas causas, se eu cuido da minha pressão alta, se eu cuido do meu diabetes e se eu estou no meu peso ideal, se eu saio da faixa da obesidade, eu estou protegendo os meus rins também. Então, assim, E é você acha que essas sensacional. medicações têm alguma perspectiva de chegada na rede pública? Tem, vai para Com Conitec também. certeza. Semaglutida vai para Com Conitec certeza. também. Aquela história lá do governador do Rio de Janeiro que vai colocar o Ozempic se ele vencesse a eleição, você viu essa história? De todo errado ele não tá. Mas lembrando o seguinte, toda medicação ela tem uma indicação clara para isso. Eu não vou porque eu não estou cuidando da minha alimentação, não estou fazendo atividade física, eu vou tomar o Ozempic porque eu estou protegendo meu coração, meus rins, e aí tá tudo certo. Fazendo Não, tudo básico porque errado, né? toda medicação ela tem efeito colateral, então a gente tem que lembrar que ele também está mexendo em pâncreas. Então, tem que ser com orientação médica. A gente não sabe no longo prazo quais são os efeitos do uso dessa medicação por anos, né? A gente sabe que, de fato, para indivíduos com indicação, então, se eu tenho uma doença renal, se eu estou perdendo proteína na urina, se eu estou acima do peso e isso está piorando minha hipertensão, meu diabetes e me colocando em risco, ele tem uma indicação clara. Mas fazer por conta própria também, isso aí é uma loucura, né? Na verdade, você está atrás de saúde, mas você vai achar um problema também. Me veio a lembrança aqui, aproveitar esse espaço fantástico, que a obesidade, por exemplo, é fator de risco independente para a doença renal. E eu fiz com um aluno de faculdade, com Protásio, doutor Protásio, ele pegou os pacientes de Protásio que não tinham creatina alterada e ele olhou só para o xixi. Então, ele fez a coleta da urina para ver quem estava perdendo proteína. E 22% dos pacientes que tinham obesidade tinham creatinina normal, mas estavam perdendo proteína. E eu tenho um amigo nefrologista que diz uma frase que me marcou, assim, que ele diz: creatinina é onde eu estou e a perda de proteína é para onde eu vou. Então, se a creatinina tá boa, mas está perdendo proteína, significa que daqui a pouco minha creatinina vai começar a se alterar. Altera. Então, é importante aproveitar, né? Tanto para a pessoa quanto para a equipe médica de saúde, os médicos que ouvem, quem é que está em risco para fazer o exame da doença renal, né? Que são 2. São creatinina e albuminúria no xixizinho, na amostra isolada. Não precisa ser urina de 24 horas, né? Então, os principais é pressão alta e diabetes, mas a gente precisa ficar atento que os obesos precisam, os fumantes precisam, os usuários crônicos de anti-inflamatório. Então, quem tem endometriose usa muito anti-inflamatório, quem tem doença reumatológica, quem tem doenças sistêmicas, como insuficiência cardíaca, lúpus, precisa ficar de olho no rim. Quem tem histórico na família precisa ficar de olho no rim por conta das doenças genéticas, né? Porque você fala assim, nossa, tão novinho na diálise. Então, lembrar das doenças genéticas. Então, se você tem um parente novo que está na diálise, olhar para o rim, pelo menos quem é parente de 1º grau até 2º grau. E acima de 60 anos, a literatura tem trazido até que os acima de 30 anos tem que começar a ficar olhando. O marco seria 40, mas olhar para os 2 exames, não só a creatinina, mas a albuminúria. Ureia, creatinina e albuminúria. Se for gastar com 2, creatinina e albuminúria. Creatinina e albuminúria. Por que não a proteinúria de 24 horas? Porque a proteinúria, ela diz pra gente o tanto de proteína que tá perdendo no geral. O marcador sobre funcionalidade do rim é o que é que eu quero ver primeiro. Então, lá dentro do rim, eu falo como se fosse filtro, né? Como se fosse uma peneira. Então, quando tem alguma coisa esgarçando a peneira que ela se rompe, o que vai passar primeiro são pequenas proteínas que vão dizer pra gente que tem alguma coisa errada. Então, quando eu tô falando de doença renal crônica, que eu quero ver como é que tá esse funcionamento dessas peneiras, eu vou querer ver a albumina. Então, não preciso de todas as proteínas. Então, eu posso pedir a albuminúria mesmo, não precisa ser urina de 24 horas, ainda bem. E o Pode ser sumário de urina albuminúria não na percebe. amostra de urina isolada já é suficiente. Mas se eu estou diante de um paciente com suspeita de doença em parte do rim,
que é a glomerulopatia, ou eu estou suspeitando de alguma doença metabólica, aí eu preciso pedir urina de 24 horas proteinúria. Mas do resto é um sumário de urina simples e eu peço albuminúria nesse sumário de urina simples, já me diz a quantidade. Quando a Vou gente ficar mais fala de atenta a sumário isso. de urina é uma coisa e a urina em amostra isolada é um pouquinho diferente. Que a gente chama, na verdade, de relação albumina-creatinina na amostra isolada. É uma amostra, mas eu vou ver ali a perda de proteína. O sumário de urina em si, você vai ter outras informações, né? Que muitas vezes a gente pede sumário de urina. Aí ele vai te Vem dar lá, em cruzes. proteínas. Isso, ele vai te dar em cruzes lá. Não é isso que a gente quer. A gente quer a quantidade de proteínas que está perdendo na urina, a albumina, no caso. Então, 30 miligramas, mais de 30 miligramas de albumina naquela amostra, eu já tenho um paciente que está perdendo proteína e precisa ser abordado medicamentoso. Quando a gente vai para o sumário de urina, ele não tem essa sensibilidade de contar. Ele vai contar em cruzes. Muitas das vezes ele não pega essa perda de proteína entre 30 e 150 miligramas. Mas eu preciso pegar o paciente aí, porque aí eu vou ter um benefício maior. Entendi. Se eu pego o paciente que eu já tenho 2, 3 cruzes no sumário de urina, provavelmente ele já perde muito mais do que 300 miligramas de proteína. E aí eu já vou... A albuminúria ele é um preditor de risco até cardiovascular. Se eu tenho um paciente que é doente renal crônico, ele perde proteína na urina, não estou conseguindo controlar essa perda de proteína na urina, quando eu comparo com outro que eu estou conseguindo controlar essa perda de proteína na urina, o risco desse que não está conseguindo infartar e ter um AVC é infinitamente maior do que esse outro que eu estou conseguindo controlar. Então, como o Susan bem falou, não espere que a creatinina altere para você mandar o paciente para o nefrologista, você que é profissional da saúde, que está ali na estratégia de saúde da família, que é você que vai pegar e encaminhar para a gente, muitas das vezes, né? Perdeu proteína na urina, que é um marcador de lesão renal, se você identifica que esse paciente está perdendo mais de 30 miligramas naquela amostra isolada de urina, você deve encaminhar o paciente para o nefrologista. Se aquela perda ali ela se mantém por mais de 3 meses, aquele paciente é doente renal crônico. Independente se a função renal dele está maior do que 60%. Ele é renal crônico. E controlar essa perda de proteína é fundamental. Então, uma coisa que eu acho que, assim, é importante e a gente fica muito feliz quando os colegas chamam, né? Colega de cardio, hemato, uro, legal, muito legal, que chamem a gente. Para que a gente mostre para a população que o tempo de cuidar do rim é no início mesmo. Ah, eu não sinto nada. É porque a doença renal é traiçoeira mesmo, né? Não espere sentir, porque quando o rim falar, você já vai estar com indicação de hemodiálise. Se o rim falar para você, ele vai falar através de vômito, de náusea, de inchaço, de perda de apetite, de anemia, de cansaço, sem vontade. Não espere ele falar. Entre antes, né? Chegue antes. Se o seu médico diz que você está perdendo proteína na urina, vá para o nefrologista. A gente tem muito para fazer, né? E evitar a progressão da doença renal. Fica, eu acho que o alerta aqui de você que está nos ouvindo, conversar com o seu médico, né, que te acompanha, que te conhece aí há mais tempo, e ver se ele já solicitou esse exame, ou se não solicitou, se seria o caso de pedir essa albuminúria aí no exame de urina simples, não precisa ser aquela coleta de 24 horas, como elas disseram, mas converse com o seu médico, né, porque é um exame que vai, se realmente estiver alterado, vai mudar a história. Mudar a história da evolução aí E uma do seu coisa para rim. pontuar, e aí, diante aí do meu amigo Lucas, que assim, a dor é cálculo. Então, doença renal, ninguém vai chegar assim, eu tô com dor no rim, porque é outro mito, né? Ficam E que esperando dor, hein, sentir que o uma pessoal dor fala. para poder falar assim, deixa eu ver como é que tá meu rim. Não, dor, quando sentir dor, vai ser normalmente pedra no rim, né? E aí procurar a gente, procurar uro, mas não esperar dor, porque não tem dor em nenhum momento, nem nos estágios avançados vai ter dor. E porque as pessoas vinculam muito, né, a doença do rim de dor, mas não é igual ao coração que dói e tá infartando, né? Sim. O rim pode doer e tá infartando sim, mas é outro problema mais sério que dá para intervir e às vezes consertar. Mas a doença que é progressiva, ela não vai ter dor, vai ser cálculo, que aí vai entrar a jogada do uro com nefro aí Perfeito. para se ajudar, né? E Estamos essas chegando doenças no final, crônicas hein? que a gente falou também não dão sintomas, né? Pressão alta não dá sintoma.
E às vezes os pacientes renegam o tratamento justamente porque não estou sentindo nada, para que que eu vou gastar dinheiro com remédio? Para que que eu vou tomar remédio? Você pontuou bem, assim, semana passada eu estava no hospital, indiquei diálise para uma paciente que estava com a creatinina de 23, ureia maior que 300, aí são níveis estratosféricos Eu acho pra que você gente, né? postou. Eu acho Isso. que eu O vi. potássio elevadíssimo, quase 9 de potássio, o risco de uma Eita, parada cardíaca. arritmia. Essa paciente já sabia que tinha doença renal e, infelizmente, como não sentia nada no início da doença, não vou mais pro nefrologista, não tô sentindo nada, eu tô bem, só que aí a doença falou para ela. Quando a doença falou, com náusea, com vômito, com perda de apetite, com cansaço, era hora de iniciar a diálise. Óbvio que ainda bem que a diálise existe, tá, gente? A diálise, ela não é o fim, ela é uma ponte. E ainda bem que a gente tem uma doença que tem uma máquina para substituir. E a nefra, ela é tão rica que ela tem 2 máquinas para substituir, tanto a hemodiálise quanto a diálise peritoneal. Significa dizer que a gente é uma vida fácil? Não é. Mas a gente tem. O coração, a gente não tem uma máquina que substitua ele por tanto tempo. A gente tem pacientes em diálise há 20 anos. Não é uma vida fácil, mas a diálise consegue que esse paciente fique com seus familiares, com seus entes queridos, né? Ela é uma ponte para um futuro transplante. Mas que a gente tenha ciência de não querer chegar nesse ponto. Em algumas situações vai ser inevitável, mas a maioria é evitável. Eu vou. Recado mais do que dado, hein? Olha, tinha um monte de assunto aí que eu queria fazer. As perguntas até que eu acho que a gente abordou as principais, pelo menos, as mais recorrentes. Só que estamos chegando aí no finalzinho, né, Deixa eu Lucas? só dar uma última palavrinha. É que, como a gente está falando, né? Pegar a palavra de Susan e de Manuela aqui. Quando o rim dá um sintoma, uma dor, uma pedra, ou de repente um tumor, alguma coisa que você percebe um sangramento na urina e procura um médico, você tem 2 rins, né? Se você tira um rim com um problema agudo ou um problema pontual que precisa de cirurgia, você tem um reserva, digamos assim, né? A maioria das pessoas tem 2 rins. E quando você tem uma doença crônica, que é uma doença silenciosa, ela atinge os 2 rins de uma vez só. Então, se você não dá atenção para essas doenças crônicas que a gente falou aqui, né? Pressão alta, diabetes, obesidade, hiperuricemia, enfim, dislipidemia, qualquer fator que altere a microcirculação, consequentemente vai prejudicar o funcionamento do rim, você está perdendo os seus 2 rins, você não tem um plano B. Aí seria hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante, né? E que são situações extremamente trágicas e que mesmo a diálise substitui, mas tem consequências, como toda medicação tem efeito colateral, né? Então, Exato. apesar de ser um salvamento, vai trazer suas consequências também, que é um assunto para outro tema aí, talvez, né? Bem observado. Eu já quero outro tema de nefra, porque eu sou apaixonada pela nefra. É uma especialidade intensa, né? Densa, assim como a hemato é também. Então, a reumato, que eu já até falei para ele que ele vai vir aqui para a gente gravar também. Então, a gente deve ter outro episódio aí de nefra para falar de muitos mais temas. Tinha para a gente falar sobre os cistos renais, câncer renal, enfim. Então, vai ficar Só aí o para tema de uma anemia e rim já dá um anemia. podcast. Pois é. Então, nem chegamos na anemia. Mas foi muito, muito legal, né? Um resumão, então, seria beber bastante água, a doutora pontuou a quantidade, o volume de urina, acrescentaria a cor da urina também, né? Que é uma Vou forma medir a prática de minha no ver. domingo. Atentar-se à cor mesmo. Assim, Cor o ideal clara. é que o nosso xixi seja o mais claro possível, Possível. óbvio, né? A gente sabe que o xixi mais concentrado é aquele xixi da manhã, porque a gente tá dormindo, não tá bebendo água, mas o mais claro possível. Acho que é um ponto até importante. Mais do que você olhar até o 30 a 35 ml por quilo, como tá a cor dele? Tá clarinho? Ótima, hidratação, tá ok. Fiz uma atividade física, transpirei bastante, vou aumentar a minha hidratação naquela atividade, né? Perfeito. É muito mais importante isso. E Então, para finalizar, o resumão é beber bastante água, cuidado com as drogas, tem cuidar da drogas boas, pressão. drogas ruins, cuidar das doenças crônicas, ter o acompanhamento aí preventivo dos colegas néfros para preservar a função renal. E agradecendo então mais uma vez aí por aceitar o convite e vir aqui abrilhantar o nosso programa. A Manuela e Susan, vocês por favor digam aí aos nossos ouvintes aí onde que
como é que fazem para encontrar vocês, redes sociais, tudo isso aí. Então, o meu Instagram, eu acabo abordando alguns temas, né, em vídeos mais curtinhos, @doutoramanuelamelo.nefrologista. Siga lá que tem algumas dicas legais que eu acho que são bem curiosidades, assim, que a população acaba tendo. Eu acho que vocês vão gostar. Eu costumo brincar, Lucas, desse resumão assim, é que assim, beber água é importante quando o rim falhou, já tem que ter cuidado, né? Então, eu faço analogia com um carro e a água sendo a gasolina e o carro sendo o maquinário, a hipertensão, diabetes, então assim, não adianta beber água e o maquinário tá quebrado, né? Que é a hipertensão, diabetes, obesidade, a água não vai surtir efeito, muito efeito, não. Então, tem que cuidar do maquinário e da água. E depois que o maquinário quebra, a gasolina não é tão importante, né? Porque vai ficar ali meio parado. Então, Perfeito. às vezes, o paciente em diálise não dá para beber mais tanta água assim, porque não vai eliminar mais, né? Então, assim, a atenção de que beber água é importante sim, mas olhar o contexto. Eu costumo resumir assim no que você acabou de falar no consultório. O meu Instagram é @sunefro. Estou disponível, né, para as pessoas que precisam, sempre respondendo para os outros profissionais de saúde também que queiram entrar em contato, tirar mais dúvidas, é sempre uma caixinha, realmente, a nefrologia, e a gente aprende junto, né? É isso Aprende aí. junto com todas as especialidades. Costumo brincar também no consultório que o rim é igual aquela pessoa da casa que tudo se afeta. Então, se o coração tá doente, o rim se afeta, se tá com alguma doença hematológica, o rim se afeta, se a parte lá de baixo, o bexiga, o ureter tá doente, o rim se afeta, então a gente se comunica com todo mundo e com certeza disponível aqui para novos podcasts. É assim que Que a gente órgão fala. fantástico, eu rim. É, isso aí. É assim que a gente fala, então, tá no YouTube, Spotify, Instagram. E a gente convida vocês que nos ouviram até aqui. Se vocês acharam que as informações são relevantes, vocês divulguem para os parentes, amigos, nos sigam nas redes sociais para que a gente possa tocar esse projeto aí e trazer mais conteúdo aí de qualidade para vocês.